Bom dia, pessoal. Então, hoje eu gostaria de explicar por que os Estados Unidos cresceram e se tornaram o país líder do bloco ocidental, ou talvez, quem sabe, de todo o mundo, né? Mas, ou seja, ocuparam o lugar que a Inglaterra ocupou até em determinado momento no sistema capitalista. Passou a estar na testa do sistema capitalista, emprestando, inclusive, suas características a esse sistema. Isso, segundo a minha tese, um país cresce por causa, ele precisa de demanda. Então, de onde surgiu a demanda que fez os Estados Unidos crescerem tanto? Na minha avaliação, foi uma demanda interna aos próprios Estados Unidos. Aqui eu gostaria de lembrar uma coisa, que os países, eles se formam pelos povos que vão e colonizam, mas também pelo que já existia. Então isso acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil, acontece na China, em qualquer lugar do mundo. Os locais têm também o seu espírito, digamos assim, que influencia aquele país. Mas os povos que foram para os Estados Unidos e se deixaram tomar por aquele lugar lá que é os Estados Unidos, digamos, e pelo que já existia, eram de pessoas que não foram aos Estados Unidos para serem empregados, principalmente isso. Essa é uma característica forte da colonização lá da América do Norte. Não eram colônias de exploração. Por exemplo, todo o resto da América, América Latina toda, né? O Brasil, o México, né? E todos os países aqui que eram colônias da Espanha, foram colônias de exploração, porque tinha muitas coisas a serem exploradas. E a América do Norte não tinha muita coisa, então aquilo foi tipo como uma área que sobrou e a Inglaterra tornou sua colônia, mas que não tinha grandes riquezas naturais, digamos. E serviu muito para ir assim, pessoas descontentes lá com a Inglaterra, ou pessoas que queriam construir uma nova vida, como os calvinistas, por exemplo, que foram lá para os Estados Unidos. Então teve grande presença disso, não só isso, mas teve grande presença disso, né? Se assemelha um pouco, né, com a colônia italiana e alemã, polonesa, aqui do Rio Grande do Sul, que também eram pessoas que vieram para ter sua terra, para plantar, viver do seu trabalho, e não vieram para ser empregado de outros. E à medida que crescem, abrem um comércio, se crescem, abrem uma indústria. Então era essa característica. E essa característica faz com que a mão de obra ela seja cara, porque tu não tem muita gente para ser empregado. A maioria não quer. Então a mão de obra é cara. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, durante muito tempo, no início da colonização e nos anos posteriores, o salário aqui no Rio Grande do Sul era o maior do Brasil, era maior do que outras regiões, por causa dessa colonização que tinha esse perfil, né? Depois, com o tempo, isso se diluiu na brasilidade, né? Porque era um núcleo muito pequeno que não chegou a influenciar o Brasil, digamos, né? Mas nos Estados Unidos era um componente muito mais forte. Então lá o salário sempre foi muito mais alto, o trabalho foi muito mais bem pago e mais valorizado até, porque aquele que trabalhava também se valorizava mais. Ele não ia trabalhar por qualquer valor, entende? Então os Estados Unidos foram crescendo assim, com uma demanda alta, porque todo mundo ganhava bem, digamos assim. Essa característica, inclusive o Marx no Capital, ele fala, o Marx viveu, escreveu, pensou no século XIX, né? E num trecho do Capital, ele está dialogando com um burguês lá da Inglaterra, e ele diz assim, senhor burguês, o senhor diz que se subir o salário dos seus empregados, o senhor vai quebrar. Mas veja os Estados Unidos, são os que pagam os maiores salários do mundo, muito maiores do que o da Inglaterra, e é o país que mais cresce no mundo. Ou seja, já no século XIX, o Marx percebeu que os Estados Unidos vinha crescendo e ele não concluiu isso, mas pode-se concluir hoje que o crescimento dos Estados Unidos era justamente porque ele estava ancorado na sua demanda, ou seja, tu tinha gente que tinha dinheiro, muita gente, todo mundo ganhava bem. Os Estados Unidos pôde crescer, fabricar. Outro componente importante que tem a ver com a produtividade do trabalho. Eu acho que quem é ligado na economia, volta e meia alguém diz assim, o problema é que a produtividade do trabalho dos Estados Unidos é muito mais alta que a brasileira. É verdade isso. O que significa isso? Significa que um trabalhador nos Estados Unidos, ele produz muito mais produto em uma hora que ele trabalha. Só que dito assim, como se diz,
Qual é a conclusão, qual é geralmente a interpretação de quem fala e de quem ouve? Que nós brasileiros somos inferiores, que o americano é superior a gente. O americano é mais trabalhador. O Brasil é vagabundo, o Brasil produz pouco porque, entende? Porque tem o viralatismo inerente à sociedade brasileira, que interpreta assim. Na verdade, se tu pegar um brasileiro aqui e levar para os Estados Unidos e ele se empregar lá, ele vai trabalhar tanto ou mais, ou melhor, ele vai produzir tanto ou mais que um americano. Por quê? Porque na verdade o brasileiro é trabalhador. Talvez ele seja mais trabalhador que o americano. E sempre talvez ele tenha sido mais trabalhador. O problema é que o brasileiro, ele, digamos assim, não se valoriza. Ele trabalha um monte e aceita ganhar só para subsistência. Isso tem a ver muito com o nosso clima, que ele é muito generoso, que ele é muito bom. Aqui tu mora em qualquer casinha porque o clima é bom, a comida é barata. Então uma série de coisas que fazem o brasileiro trabalhar por menos. Só que isso é negativo para nós porque acaba que o brasileiro não tem muito poder de compra. Nos Estados Unidos, então, voltando para a produtividade do trabalho, que é importante. Por que, a produtividade do trabalho é maior nos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos ele automatizou a produção. Ele botou muito equipamento, máquinas. Mas por que ele fez isso? Será que o empresário dos Estados Unidos é melhor que o brasileiro? Não, também não. É porque lá a mão de obra é cara, em primeiro lugar. Então, vale a pena para o empresário investir em máquina. Segundo, tem demanda interna. Tem muita gente que vai comprar o produto que ele vai fabricar. Então, essas duas coisas é um incentivo ao empresário investir em máquinas, entende? Então, isso faz com que a produtividade do trabalho cresça muito. Mas a maior parte da produção dos Estados Unidos é consumida dentro dos Estados Unidos. Aliás, como a maioria dos países, a maior parte da produção, por exemplo, brasileira é consumida dentro do Brasil, né? Então essa é a explicação pela qual os Estados Unidos cresceu muito, porque ele cresceu ancorado no seu consumo, na sua produção, e ele criou uma escala de produção muito grande, que desenvolveu muito a sua indústria. E tem um outro componente muito importante, os Estados Unidos protegeram a indústria nascente. Entende? Os Estados Unidos é o país na história do mundo que mais impôs tarifas de proteção, né? Ele vende para os outros que não tem que impor tarifas, mas ele sempre impôs e ainda impõe tarifas de proteção à sua indústria. Então essas duas coisas juntas, uma demanda interna alta e proteção tarifária faz com que tu desenvolva a tua indústria. Só uma das duas coisas não funciona. Vocês lembram que o Brasil teve, inclusive, proibição de importar computadores, informática em geral, para desenvolver a indústria aqui do Brasil. Não deu certo, porque quando tu não tem demanda interna e tu proíbe a importação ou impõe tarifas de importação, o que acontece? Tu acaba criando dentro a ineficiência, porque tu não tem escala suficiente para desenvolver o produto. Tu precisa ter escala e tu precisa ter proteção da tua indústria. E aí tu consegue a competitividade. Ainda mais o Brasil, que é muito criativo e o povo brasileiro é muito trabalhador. Bom, assim os Estados Unidos cresceram muito seu PIB, a sua renda, e quando a Europa, a Inglaterra, a França, principalmente a Alemanha, se envolveram naquele grande esforço de guerra, das duas grandes guerras, o que acontece? Foi os Estados Unidos que forneceu os produtos industrializados e a Inglaterra, por exemplo, tinha as maiores reservas de ouro do mundo. Por quê? Porque a Inglaterra desenvolveu a sua indústria dentro daquela política assim. Espanha, não precisa tu produzir, eu produzo para ti, tu me dá ouro. Portugal, tu não precisa produzir, tu produz vinho para mim, eu te dou produto industrializado. Argentina, tu não precisa fazer indústria, eu faço para ti, tu me dá o trigo e tu me dá a carne, certo? Daí acabou que todo o ouro praticamente do mundo, ou a grande parte, acabou na Inglaterra. Por isso que ela foi o país líder também. A libra esterlina, ancorada no ouro, foi a moeda do comércio, a moeda internacional durante muito tempo. E depois das duas grandes guerras, essas reservas de ouro, pelos mesmos motivos, acabaram nos Estados Unidos. Então, acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham praticamente todo o ouro do mundo, né? Ou a maior parte. E aí, como consequência natural, ele impôs
né, a sua moeda, o dólar, como moeda internacional, e passou a ser o país líder do capitalismo e impondo suas características ao sistema. Uma das características que os Estados Unidos impôs, que eu me referi no vídeo anterior, é que ele não agiu como a Inglaterra, do tipo assim, você faz uma coisa, eu faço outra. Os Estados Unidos faz tudo, ele quer fazer tudo. Eu encerro aqui o meu vídeo. Um abraço.